Meu nome é Fernando Tunga, eu sou de Guiné-Bissau, estudo aqui no Seminário Brasil Central, extensão em Rondônia. Mais uma vez, temos o privilégio aqui de poder participar aqui e trazer a palavra de Deus aqui no livro de Salmos. Salmos de número 126. Vamos ler, acompanhando a leitura de versículo número 1 até verso de número 6. Salmos número 126, verso 1 até verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez este momento. Peço que o Senhor nos capacite, principalmente a mim, para que eu possa trazer a tua palavra conforme ela foi dada aqui na sua sagrada palavra. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor é o verdadeiro restaurador do seu povo. Toda a restauração que já ocorreu na Bíblia, tanto na história da igreja, o Senhor sempre foi o protagonista que está por trás de toda a restauração. Nós lemos nesta passagem e podemos perceber aqui, todo o contexto aqui mostra-nos que o Senhor é o restaurador do seu povo. Deus havia dito para seus povos que eles herdarão uma terra e essa terra Ele os dará conforme esta promessa. E Deus cumpriu isso através da liderança de Josué. O povo entra nessa terra, mas não demoraram, eles abandonaram esse Deus da aliança que fez o pacto com eles. E durante esse período, Deus levantou muitas pessoas, homens, juízes, profetas, reis, que eram também tementes a Deus, foram levantados para fazer correção, mas isso não alterou a rebeldia do povo. E Deus então traz como punição os assírios, que vieram a punir principalmente a Reino do Sul, Reino do Norte, porque a nação já estava dividida nesse período, e assírios cativaram esse Reino do Norte e fizeram um grande estrago, castigo para com eles. E mesmo assim foram levados à parte sul, que era também outro reino, continuou na mesma perversão diante de Deus, e Deus então traz também de novo os babilônios que os levaram para o cativeiro. E lá em cativeiro ficaram durante o período de 70 anos, sofrendo, deixaram a terra onde eles adoravam a Deus, onde desfrutavam todos os privilégios da sua religião que eles tinham. Mas esse povo não ficou para sempre. Como já disse, durante o período de 70 anos, Deus então levanta um servo conhecido como o Ciro. O Ciro foi alguém que restaurou esse povo como instrumento de Deus à volta à sua terra. O livro de Salmos que nós lemos aqui pode ser dividido em 5 partes. A primeira parte começa de verso de número 1 até número 41, conhecido com o tema o homem. A segunda parte da divisão do livro de Salmos
começa a partir de número 42 a 72, conhecido como tema libertação, correspondendo ao Êxodo. A terceira parte do livro começa a partir do verso 73 a verso Salmos número 73 a Salmos 89. Tem como tema santuário. A quarta parte de Salmos número 90 a Salmos número 106 tem como tema inquietação. E a quinta última parte de Salmos número 107 a Salmos número 150 tem como tema Palavra de Deus. O texto que nós lemos aqui faz parte, está inserido nos 15 salmos conhecidos como salmos de peregrinação ou de romagem. Era assim chamado porque esses salmos eram cantados especificamente quando o povo de Israel vinham de lugares onde eles estavam, diferentes partes, para prestar o culto a Deus em Israel, através de sacrifícios, através de ofertas e muitas outras coisas que eles faziam nessa ocasião. Então o povo cantava, eles tinham, os salmos que eles cantavam eram muitos, mas esses salmos a partir do número 120 a salmos do número 134 são os mais específicos para esse evento. Israel deveria apresentar-se em Jerusalém, no templo, para poder fazer esse tipo de ritos. Nesse texto, quando olhamos para ela, nós podemos perceber que a partir do verso 1 até verso número 3, o salmista fala sobre a restauração que Deus fez no passado na vida do seu povo. E esse versos 3 até verso 1 até verso 3 é uma lembrança do que Deus já fez no passado, porque esses salmos devem ser entendidos como os salmos pós-exílico. E a partir do verso 4 até verso número 6, nós vimos o salmista empregando os seus verbos, principalmente o verbo restaurar, no verso 4, é um verbo que mostra que o salmista está pedindo uma restauração do tempo presente em que ele vivia. Até verso número 6, ele mostra que deseja uma nova restauração, como a restauração que já aconteceu no passado. Deus é restaurador do seu povo. Eu quero falar nesse momento sobre a restauração, sobre uma das restaurações que Deus realizou na vida do seu povo. A primeira restauração aqui é que Deus é o restaurador do seu povo. Deus é o Deus que restaura o seu povo. Isso pode ser visto logo no verso número 1. O salmista diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Como eu já disse, quando o salmista fala aqui, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O salmista, ele está lembrando dos feitos de Deus no passado. Ele vê o que Deus fez na vida do povo de Israel como algo muito precioso. E ele usa a palavra restauração. Esse verbo é um verbo que expressa de maneira bem clara os feitos de Deus, usando quando Deus restaurou, quando Deus trouxe de volta Israel, a sorte deles, Sião ficou como quem sonha. O nome Sião é o nome usado como um sinônimo de Jerusalém, porque o próprio Jerusalém, ele estava edificado
sobre o Monte Sião. Então, quando ele fala aqui, restauração de sorte de Sião, ele está referindo à restauração de Jerusalém lá em Babilônia. Ele disse que esta restauração que Deus realizou na vida do povo aconteceu e eles ficaram naquele momento como gente que sonhava, porque eles estavam diante de um rei que os dominava e eles não tinham poder para voltar à sua terra. Mas o Senhor interfere no coração daquele rei, o Ciro, e eles os libertou para voltar à sua terra. Quando eles ouviram esse decreto de Ciro para voltarem à sua terra, eles ficaram como quem sonhava. Eles mal podiam acreditar no aquilo. Eles tinham a sensação de quem sonhava. E eles diziam assim: naquelas circunstâncias, daquelas coisas tão surpreendentes, verso 2 disse: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Quer dizer, a situação foi tão agradável que eles ficavam sem poder resistir de rir. Eles riam de alegria e a boca deles estava cheia de riso, porque era algo muito bom para a vida deles. A boca deles estava cheia de riso, mas a língua deles estava jubilando. Que a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Há uma expressão aqui que foi usada: a nossa língua cheia, a nossa boca cheia de riso e a língua de júbilo, é chamado de paralelismo sinonímico, porque você percebe que verso 2 ele disse que a língua está cheia de riso, a boca está cheia de riso, mas a língua estava de júbilo. Quando ele disse a boca está cheia de riso, a língua demonstra uma intensidade um pouco maior em relação à boca que estava simplesmente cheia. A língua estava pulando, demonstrando uma intensidade de alegria um pouco mais intensa em relação à boca que estava cheia. Por isso é chamado de paralelismo sinonímico, porque aqui ele tenta expressar suas alegrias que sentiam naquela altura através dessa composição, chamado paralelismo na língua hebraica. Ele disse que entre as nações, naquelas circunstâncias de grande alegria que estavam lá, olhavam para eles e diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. As nações que estavam lá, junto com eles, porque quando eles estavam em cativeiro em Babilônia, não era somente o povo judeus que estavam lá em Babilônia. Tinham também outras nações que sofriam diante daquele cativeiro. E esse decreto foi levantado somente para beneficiar o povo judeu. Por isso que essas nações, quando olhavam para o povo judeu, eles diziam assim: grandes coisas Deus fez por esse povo. Eles reconheciam que o Deus de Israel fez algo. Não somente o povo de Israel que reconhecia isso, mas as nações que estavam também lá poderiam perceber que Deus fez algo poderoso na vida do seu povo. E ele disse: por isso nós estamos alegres. E eles mesmos diziam no verso número 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Interessante é que a palavra Senhor, toda vez que ele aparece nesse texto,
esta palavra, grandes coisas o Senhor fez, todas as palavras Senhor, é a palavra Yahvé, o Deus da aliança, ou seja, o Deus que fez aliança com o povo de Israel, que ele será um povo dele. Esse Deus não deixou o povo perecendo na terra de Babilônia. O próprio Deus que fez aliança trouxe o seu povo de novo, apesar desse povo terem sido povo perverso. Deus da aliança mantém o controle no tempo e ele traz o seu povo. Nós podemos ilustrar esse evento de uma forma, lembrando que o povo de Israel sempre tiveram algumas lembranças desse tipo de coisas. Os eventos que foram impactantes na vida do povo de Israel, sempre eles lembravam. Por exemplo, a restauração também que Deus fez do povo de Israel lá do Egito para a terra prometida, foi um desses eventos que impactou também esse povo. Porque nós encontramos muitas vezes nos Salmos eles falando assim: se não fosse o Senhor, Israel teria perecido. Lembrando de coisas que Deus fez na vida deles. Nós também podemos ver esta realidade de restauração que Deus fez na vida do seu povo no livro de Esdras. Esta maravilhosa restauração. Diz assim, Esdras capítulo 1, verso número 3. Essa é a declaração de restauração que o Ciro, o rei da Pérsia, fez diante desse povo. Ele diz assim, verso 3, Esdras capítulo 1, verso 3. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, aqui nós vimos que o Ciro mesmo falando, o Ciro, rei da Pérsia, que havia dominado naquela época, não é mais o babilônicos, não é mais o Nabucodonosor, mas sim o Ciro da Pérsia, que domina todos os reinos daqueles dias. Ele fez decreto e disse para eles para voltarem às suas terras, os que disporam para voltar para edificar a casa de Deus que habita em Jerusalém. Nós podemos aprender algo importante com esse evento. Assim como Deus restaurou o seu povo, que estabeleceu aliança com eles de Babilônia para a volta à sua terra prometida, é assim também que Deus nos restaurou. Deus nos restaurou também diante dos nossos inimigos. O maligno que nos cativou, que nos tortura, fomos libertados por Deus. Porque se fosse somente pelas nossas forças próprias, nós não teríamos forças para sermos libertos. Mas Deus lembrou de nós, Ele nos salvou. E Ele nos salvou de forma graciosa. Nós rebelamos contra Ele, assim como o povo de Israel rebelou contra seu Deus. Nós desobedecemos e caímos no estado da queda. E nós fomos submetidos pelo inimigo com seus terrores. Nós não tínhamos nenhum tipo de esperança. Mas o Deus lembrou de nós, Ele nos trouxe de volta para si. Enquanto nós produzimos a morte, o sofrimento para nós mesmos, Deus produz vida em nós, trazendo-nos para si mesmo. Enquanto nós tentamos fugir para ir longe dele, Ele nos traz para si, para sermos seu povo. Por isso Ele é o nosso Deus.
e nós somos o seu povo. Em segundo lugar, o salmista, ele mostra o seu desejo de uma nova restauração. Por que o desejo de uma nova restauração? Quando nós olhamos para este versículo, agora, olhando para o versículo do número 4, nós encontramos este verbo restaura. O verbo restaura é o verbo que está em destaque na primeira parte, e agora na segunda parte nós encontramos de novo verbo restaura. Esse verbo se encontra no imperativo hebraico. E quando o verbo é empregado no imperativo hebraico, ele tem uma peculiaridade especial. O verbo no imperativo hebraico, ele nunca expressa uma proibição. Ele expressa simplesmente o desejo. Ele pode expressar a ordem e o desejo. Mas no caso do verso número 4 aqui, esse verbo restaura, ele não está dando uma ordem a Deus, mas ele está expressando um desejo. Ele disse: restaura, Senhor, a nossa sorte. Por que ele fala restaura, Senhor, a nossa sorte? Porque salmista, apesar de Deus ter restaurado eles da Babilônia para a volta à terra, há coisas que não foram restauradas de maneira plena. Alguns povos haviam ficado lá, os judeus têm os que ficaram em Babilônia ainda, não queriam voltar. Muitos casaram lá, formaram família e querem ficar lá para sempre. Há outros povos também que tinham voltado para Jerusalém, para Judá. Esse povo também tem muitos que estavam preocupados com seus trabalhos, estavam preocupados com seus negócios particulares. O templo de Deus estava sendo esquecido. Além disso, o povo estava voltando para cometer novos tipos de pecado que havia causado sua leva para cativeiro. Por isso, o salmista, quando ele olha para coisas que Deus já fez no passado, e ele olha de como o povo está voltando agora para afastar-se de Deus e da restauração ainda que não completou de forma plena, o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele percebeu que a restauração que já foi realizada ainda não está cumprida de forma plena e precisa ainda de outra restauração. Por isso ele disse: restaura, Senhor, a nossa sorte. Como torrente de Negueb. Como torrente de Negueb. Por que Negueb? Ele está vendo que ele conhece Negueb, ele sabe que Negueb é um lugar seco. Fica localizado na parte sul de Jerusalém, e esse Negueb é totalmente seco. É um Negueb que, na época da seca, até os riachos ficam quebrados, apresentam aquelas rachaduras que mostravam uma secura tão intensa. Salmista então está olhando a vida de povo judeu exatamente com esta secura, a secura espiritual, a falta de interesse nas coisas de Deus. Por isso ele compara: restaura, Senhor, a nossa sorte como torrente de Negueb. Em Negueb, quando fica seco, tem parte da montanha onde chuva chovia, e quando chovia, de repente vinha aquelas chuvas, aquelas correntes de água intensa que saía das partes da montanha e chegava nessa parte seca, e aquele lugar ficava inundado de água. O lugar que era seco se torna inundado de água e começa a apresentar uma sensação de vida.
e aquele lugar fica bonito como que não era seco. E ele viu a vida do povo de Israel, de Judá, naquele tempo, como gente que estava vivendo numa secura, sem esperança. Mas ele vê que, assim como a esperança ocorre um momento ao outro em Negueb, através da chuva que Deus trazia, ele disse então, mesmo que Judá estivesse tão seco, há ainda esperança. Por isso ele disse, restaura, Senhor, a nossa sorte como torrentes de Negueb. Em versículo número 5, ele continua dizendo, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Verso número 6, ele disse, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O Calvino, quando ele interpreta esta segunda parte, ele disse que os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão, ceifando, e que os que saem andando chorando enquanto semeiam, que na verdade descreve aquele lugar seco, porque mesmo sendo seco a região de Negueb, o povo saía cultivando suas sementes, mesmo que estivesse seca, eles plantavam na expectativa de que Deus vai trazer a chuva que vai irrigar aquele lugar que era tão seco, sem esperança, e trazendo vida para aquele lugar. E na verdade é assim que acontecia, porque mesmo sendo seco, era um lugar muito fértil. Ficava seco, o povo então botava a sua semente, plantava, esperando a chuva. E quando chega a chuva, aquele lugar fica cheio de plantas. As plantas são revigoradas, elas passam a ter uma característica muito verdejante naquele lugar. Animais que fugiam naquele lugar para longe por causa da secura voltavam, as vidas voltavam para aquele lugar que não tinha vida. O Calvino disse que o salmista escreve isso porque ele compara a vida do povo de Jerusalém, de Judá, no tempo que eles estavam saindo para ir em cativeiro. Eles sentiam esse tipo de sofrimento, eles pareciam gente, eles eram como gente com lágrimas, gente que semeava naquele sol intensa. Ele disse que quando eles iam para a Babilônia, eles choravam, e aquele chorar dele naquele momento era como que semeando. E ele disse aqui, essas pessoas, apesar de chorar no momento de semear, eles terão seus feixes quando eles fizerem a colheita. Israel era desse jeito naquela época. A vida do povo estava tão seca que eles passavam muitas dificuldades espiritual, tanto de restauração em si mesmo, mas não somente isso, são um monte de problemas que eles passavam, problema espiritual, problema de adversários também que os cansavam quando voltavam para a terra. Nós lembramos que os inimigos, quando voltavam, eles objetaram a eles, tentavam impedir a construir a cidade de Jerusalém. Isso pode ser encontrado em livro de Neemias. Neemias, capítulo número 4. Neemias, capítulo número 4, pode nos resumir isso. Diz assim, Neemias, capítulo número 4, verso 7 a verso 8. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar ali as brechas,
ficaram sobremodo irados. E ajuntaram-se, versículo número 8, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar a confusão ali. Então, esses povos eram um dos problemas que leva o salmista a dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte como torrente de Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão. Os que saem chorando enquanto semeiam, voltarão com seus feixes. Era um monte de tipo de problemas que trazia tristeza nele. E ele percebeu que a restauração ainda não completa. Os Tobias, os Sanbalates, impediam a construção. Problema espiritual, problema de adversários. Ele disse: restaura, Senhor, a nossa sorte. Esses salmos têm uma coisa, tem algo importante a nos ensinar. Quando nós passamos por momentos de dificuldades, nós, no tempo presente, é necessário nos olharmos para trás para as coisas que Deus já fez na nossa vida. As coisas que Deus fez na nossa vida no passado devem nos servir como uma referência que nos ajuda a alimentar a nossa esperança. A salvação que Deus já fez na nossa vida deve ser o nosso apoio nos momentos de lutas, de dificuldades, nos momentos de desafios, nos momentos de secura espiritual, nos momentos em que passamos por adversidades. Porque a restauração que Deus já fez na nossa vida, ela nos mostra que Deus está fazendo, Deus fez alguma coisa na nossa vida e que Ele ainda está trabalhando. Aqui nós podemos perceber que o trabalho de Deus na nossa vida, ela não ocorre de uma forma rápida e completa uma vez. Mas é um trabalho, é uma obra que ocorre de uma forma muitas vezes lenta. Estamos salvos, mas há ainda obras na nossa vida que Deus vai trabalhando com o tempo. Por causa disso, nos momentos difíceis, nós devemos orar como salmista, pedir que Ele nos restaure as forças, que Ele nos dá forças para vivermos uma forma a desfrutar as alegrias da salvação que nós já deparamos no tempo passado. Quando nós oramos desse jeito, nós estamos convencidos de que Deus já fez alguma coisa na nossa vida no passado. Então, irmãos, aqui recapitulando, nós falamos de salmista de capítulo 126, aqui no verso número 1 a 6, nós vimos que a partir do verso 1 até verso 3, salmista, ele lembra dos feitos de Deus na vida dele no passado, mostrando como isso traz alegria a eles. A alegria que eles tiveram de alegrar-se foi uma alegria causada pela sua restauração. E em segunda parte, nós vimos que a restauração não era completa. Então o salmista pede para que Deus os restaure de novo. E nós vimos que Deus não faz sua obra nas nossas vidas uma só vez, mas é uma obra que Deus faz lentamente. Nós somos salvos, mas ainda não plenamente.